E aí, Sardiara de todas as idades, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nosso índice Bovespa renovou mais uma vez, de novo, novamente, o seu topo histórico, meus amigos, que agora está lá nos 137.469 pontos. Índice Bovespa teve uma alta de 0,42% e hoje, praticamente, as principais ações em alta. Destaque aqui negativo, que parecia que ia dar uma decolada ao longo do dia. Vale tá aqui com 0,72% de queda hoje, fechou, né, com esse percentual, na região dos R$ 59. Lembrando que Vale tá em regiões de mínima, lá na zona dos 56, vem tocando aí pelo menos desde 2021, reagindo, ó. Aqui é a região dos 56, 57. O preço toca nessa zona e vem aqui para cima, certo? Então, olhar as oportunidades, tem muitos papéis e Vale é um desses que está aqui em região de mínima e é uma empresa que paga bons dividendos. Em relação ao mercado hoje, não tivemos muitas notícias que mexeram assim com o mercado estrangeiro, mas aqui no Brasil tivemos um CAGED reportando a criação de 188 mil vagas de emprego no mês de julho, 2 mil a menos do que o mercado estava projetando. Mas isso mostra que a economia está bem aquecida. E em relação à sucessão do Banco Central, o que já tinha sido especulado há algumas semanas se tornou realidade. O Haddad anunciou que o Galípolo ele vai ser o próximo presidente do Banco Central e ele, o Galípolo, é uma pessoa que tem uma certa proximidade com o presidente Lula, mas ao mesmo tempo ele costuma se pautar por questões técnicas. Em relação ao ativo de hoje, vou trazer para vocês informações atualizadas do Açaí, empresa do setor do varejo, também dos varejões, né? A ação está sofrendo bastante, meus amigos. Hoje ela veio tocando aqui na região de mínima histórica, né? A mínima histórica ela fez há algumas semanas atrás, por enquanto é 9,40. Inclusive, deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de açaí no dia que você está assistindo esse vídeo. E hoje bateu em 9,42, 2 centavos aqui para renovar a mínima histórica. E desde o topo, que foi feito aqui no início de 2023, lá na região dos R$ 21, até aqui é 21 e 27, né? 21 e 27. Vê aqui. 21 e 27, 21, 27, 9 e 42. Esse papel tá amargando 55% de queda. E não foi assim num tempo tão longo, né? E essas mínimas vieram aqui recentemente após o papel romper essa zona, ó. E agora é a zona importante, R$ 10. O açaí 3 ele ganha mais força compradora acima dos R$ 10. Por quê? Porque aqui antes era um fundo, né? Região de suporte, e agora, como o preço está baixo, é região de resistência. Ganhando os 10, próxima parada é ali na região dos 15, certo? Em relação à companhia, mostro para vocês aqui principais acionistas. Destaque para BlackRock. BlackRock tem aqui 10,7% das ações da empresa. No último resultado, o açaí ele veio com um crescimento aqui no trimestre de 12% na sua receita líquida, passando os 17 bilhões 870 milhões de reais. E no acumulado do semestre teve um percentual de alta de 13%. E sua receita líquida passou dos 35 bilhões de reais. Em relação a EBITDA ele vai estar aqui no trimestre em 965 milhões. Margem EBITDA é 5,5. Então, a cada R$ 100 de receita, converte aqui 5,5 em resultado operacional. Na parte do comparativo de trimestres, melhorou em relação ao ano anterior, de 4,3 para 5,3 a margem EBITDA. E subiu também 27%, atingindo no acumulado do ano 1 bilhão 860 milhões de reais. E lucro, a empresa dá lucro sim, só que com a margem muito pequena. A margem é próximo de 1%. Então, a cada R$ 100 de receita, a empresa converte apenas R$ 1 em lucro. Deu um lucro de 165 milhões de reais no último trimestre. E no acumulado do ano, está mais ou menos parecido com o ano passado, 258 milhões contra 252 milhões de reais. Um dos pontos fracos aqui da empresa, a alavancagem. A alavancagem da empresa está muito alta.
É certo que está reduzindo, certo? A empresa saiu ali no início de 2023, justamente quando o preço estava lá em cima, de uma alavancagem de 4,7 vezes para 3,65 vezes agora no último trimestre. E a empresa projeta que no final de 2024 essa alavancagem chegue a 3,2 vezes. Esse cenário de endividamento elevado, mais o cenário de juros elevados, faz com que as ações estejam com uma desvalorização aqui nos últimos 12 meses de 19%. Agora, se pegarmos lá desde o topo histórico de 2023, é muito maior. Eu trago para vocês uma matéria que saiu recentemente. O Bank of America apontou aqui 3 inimigos para o crescimento das ações. Seria a hora de comprar esses papéis, já que eles estão em regiões de mínima? É o que eu vou ver aqui com vocês. Ó, pontos negativos: juros elevados, concorrência e o crescimento mais lento do que o projetado são justamente o tripé que atrapalha aqui o crescimento do açaí. Em relação a juros, a expectativa é que essa taxa aqui de 10,5% se mantenha estável, de acordo com algumas análises, até a metade de 2025. Num cenário mais otimista, lá no final de 2025, nós teríamos aqui uma Selic em 10%. Foi especulado que na próxima reunião do Banco Central já teríamos um aumento na Selic, mas por enquanto essa hipótese está um pouco mais distante, certo? Então vamos olhar aqui, ó, principais pontos dessa matéria. O Bank of America, reduziu a projeção de lucro de 716 milhões. Aqui, no caso, é o contrário, era 816 e foi para 716, essa é a redução. E para 2024, 2025, o, o lucro saiu de 1,5 bilhão, 1 bilhão 450 para 1 bilhão 170. De acordo com os analistas do Bank of America, percebemos alguma perda de participação do açaí entre clientes empresariais de margem mais baixa, ressaltando preocupações com o balanço. Preço-alvo deles também reduziu, caiu aqui dos 16,50 para 13,25. Então, na situação atual, 9,42, 13,25. Teria um potencial de alta, na opinião do Bank of America, apesar desse cenário aí mais tenebroso, de 40%. E quando a gente vai para o gráfico aqui, 13,25, ó. Vamos ver aqui onde está 13,25. Vou botar aqui, 13,25. Eita, assim não vai. Agora vai. Pronto. Ó, 13,25 vai coincidir mais ou menos com uma região de resistência que antes era suporte ali ao longo da primeira metade de 2024. O papel ficou muitos meses, desde o início do ano, ó, até o mês de São João. Batia nos 13 e reagia. Ia nos 14, 15 e não conseguia romper. Até que de julho para frente, provavelmente na divulgação do último resultado, né? O papel aqui deu uma escorregada e veio praticamente reto dos 13 para a região aqui de mínima histórica nos 9,40. Foi justamente quando fez a mínima histórica. Depois reagiu aqui na região dos 11 e uns quebrados, quase 12. Depois veio fazendo aqui, ó, outro fundo histórico. E depois tentou reagir de novo, parou nos 10 e pouco e tá aqui novamente. É um cenário mais otimista. Queria pegar pelo menos aqui essa região que bateu ali em julho de 2024. Então vamos voltando aqui para a matéria. Taxa de juros, a grande vilã, além da redução das projeções para o lucro líquido, o Bank of America também diminuiu as estimativas de crescimento de vendas nas mesmas lojas. Antes eles esperavam um aumento de 5% e agora esperam um aumento de 3,5% para esse ano e 4,5% para o próximo ano. E em 2025, expectativa de inaugurações, que é a expansão da rede, caiu de 20% para 15%. E os investimentos também
caindo aqui em 18%. E na visão deles, os juros da dívida e o investimento de capital do Açaí criaram limitações estratégicas e táticas excessivas. Taxas de juros mais altas agravariam essas preocupações. Esperamos que a Açaí priorize a redução da dívida e corte novos investimentos, que é justamente o que a empresa está fazendo. Trouxe aqui para finalizar um pequeno comparativo entre quatro grandes atacarejos, né, varejistas: Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Açaí e Carrefour. Quem tem o melhor dividend yield? Olha, varejo não é lugar para você procurar dividendos. Não é essa característica deles. É um setor com baixa margem, poucas exceções. Nós temos, por exemplo, lojas Rene, que paga lá um dividendo médio, mas a grande maioria vai operar com margens bem pequenas. Então, o dividend yield aqui, próximo de 2, o único que tem, que está de time de dividendos nos últimos 12 meses, é o Grupo Mateus. PL. PL do Grupo Mateus é o melhor, de 14. Açaí, próximo de 20. E Grupo Pão de Açúcar e Carrefour estão PL de negativos. Por quê? Porque estão dando prejuízos aí nos últimos trimestres. P sobre VP do Grupo Mateus, 2. O Açaí, 2,6. Grupo Pão de Açúcar, 0,37. E Carrefour, 1. Percebam que os menores P sobre VPs são justamente das empresas que estão dando prejuízo. Então o mercado está batendo mais nelas justamente por isso. Então aqui, na minha opinião, o Grupo Mateus ele está bem mais interessante do que o Açaí, pelo menos pelos indicadores fundamentais, certo? Claro que tudo vai depender da sua estratégia. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.